Olá, seja bem-vindo ao canal da Associação Espírita Lauro Machado. Nosso vídeo já vai começar, mas antes, gostaria de pedir para não se esquecerem de curtir, se inscrever e acionar o sininho das notificações para receber os avisos de nossos vídeos. Obrigada a todos e boa palestra! Que a paz de Deus esteja com todos. Hoje vou estar falando sobre o livro de Divaldo Franco, Leis Morais da Vida. A lição é número 9, Bens Materiais. Sobre essa lição, sobre esse assunto, a gente pode estar vendo também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, servir a Deus e a Mamon, despreendimento dos bens terrenos, item 14. E podemos estar vendo também o mesmo assunto, o mesmo tema, em O Livro dos Espíritos, capítulo 5, Lei de Conservação, item 3, Gozo dos Bens da Terra. No Livro dos Espíritos, nós podemos achar esse mesmo tema nas questões 712, 712A, 716, 717 e 719. Então, esse livro aqui, por Divaldo Franco, ele traz a seguinte lição: os bens materiais. A riqueza, ela é dada ao homem para a sua felicidade e também para o auxílio ao próximo. Então, nós temos que saber que toda a riqueza em nossas mãos é para o nosso próprio bem, mas é também para o bem dos nossos semelhantes. Nós devemos sempre estar atento a isso, usar para nós e também compartilhar com os nossos que estão ao nosso redor. Através da riqueza são gerados trabalhos, pesquisas e muito se é desenvolvido com o dinheiro bem empregado. Então o dinheiro não é para simples satisfação da nossa vaidade, do nosso egoísmo. O dinheiro, ele está em nossas mãos para que a gente utilize de uma maneira proveitosa, tanto para nós como para os outros. Então, gerando trabalho, empregos, né? Investindo nas pesquisas, na parte de educação, na saúde e muitos outros lugares onde que a gente pode estar empregando a nossa fortuna, a nossa riqueza, a nossa pequena fortuna também, né? Em benefício dos semelhantes. Usar os recursos financeiros com egoísmo, visando apenas o benefício próprio, quando há tanta miséria ao nosso lado, é fraqueza moral. Então, nós vemos muitas pessoas que esquecem completamente os seus semelhantes, né? E ficam com a riqueza em suas mãos, fazendo crescer cada vez mais os seus bens e não utiliza de maneira proveitosa. Nós sabemos então que por conta do desejo de aquisição dos bens materiais, se destrói as faculdades afetivas.
Então a pessoa se concentra muito só em adquirir bens e acaba esquecendo a parte afetiva que nós viemos aqui para desenvolver também. Há pessoas que têm grandes fortunas, mas que sentem um vazio, uma tristeza no seu interior. Por quê? Porque a riqueza, ela pode nos trazer benefício. Não é nenhum mal a pessoa ser rica. A pessoa pode ser rica, sim. Mas temos que saber que isso, para nós, é também uma provação. Aquele que está de posse da fortuna, ele tem a obrigação de dividir isso com aqueles que têm menos. De ajudar, de auxiliar, de participar de alguma maneira, de algum evento que possa auxiliar os nossos irmãos que têm menos que nós. Os bens materiais, eles são aqueles que mais prendem o homem à terra. Por quê? Quando o homem pensa só em adquirir bens e não tem o controle, não tem o equilíbrio, ele acaba esquecendo os bens imperecíveis da alma. Então, nós viemos aqui no planeta Terra para desenvolver o nosso espírito, para a nossa evolução moral, intelectual, espiritual. É preciso, então, aprender a viver com o que se tem, não querendo ostentar algo que a gente não é. Então, muitas pessoas, elas elevam o seu padrão acima do que pode sustentar e daí acabam, às vezes, tendo que fazer empréstimos, ficar enrolado nas dívidas ou talvez até subtrair, né, objetos de outras pessoas para poder manter um padrão, uma coisa que ela não é, que ela não tem. Muitas pessoas que têm um padrão financeiro baixo, ela fala assim, porque fulano viaja, né? Tem inveja às vezes, fica de olho naquela pessoa que viaja, que sai por aí, dá a volta ao mundo, faz isso, faz aquilo, compra aquilo. Mas nós temos que entender que se nós hoje não temos a riqueza, pode ser que nós já tivemos numa outra existência e nós não soubemos fazer bom uso e hoje nós estamos passando por dificuldade justamente para aprender o valor dessas coisas. Outras vezes, a gente ainda vai passar por essa prova. Então, é melhor aprender. Aprender logo como que é que nós vamos passar pela prova da riqueza sem ter perdas, né? Tendo ganhos, aumentando a nossa evolução, aprendendo cada vez mais. Então, devemos usar os bens materiais com equilíbrio, pois temos direitos e deveres. E de tudo isso, e mais algumas coisas, será pedido contas. Tudo que nós fizermos, que nós falarmos, que nós escrevermos e tudo mais, tudo nos será pedido contas. Então, principalmente da riqueza, que ela não é dada para a pessoa adquirir coisas supérfluas só, nós devemos também investir no bem. Isso é ter equilíbrio, isso é ter um bom raciocínio, né, para levar as coisas. Hoje, nós temos outras necessidades que os homens primitivos não tinham. Necessidades na parte de higiene,
de saúde. Mas devemos ter muito equilíbrio nas nossas escolhas, porque o animal, ele sabe quando ele deve parar, mas o homem, muitas vezes o homem, ele exagera um pouco. E aí, nesse exagero, ele acaba perdendo os benefícios da sua prova. Sendo egoísta, sendo ganancioso. Deus coloca nos bens terrenos um atrativo. Por que isso acontece? Porque se fosse só, gente, pensa só, se fosse só trabalhar por trabalhar, ia ser assim meio entediante, meio cansativo. Então, Deus colocou nos bens materiais um meio de atrair o homem ao trabalho, porque atraindo o homem ao trabalho, o homem vai desenvolver muitas outras capacidades que ele tem e que está oculta. Então ele vai conviver com pessoas, ele vai fazer papel de chefe, outra vez de empregado, e assim, naquele meio, buscando os recursos para sempre melhor apresentar, ele vai conquistando, né, esses bens que Deus nos deu, ele vai multiplicando cada vez mais o seu aprendizado e o seu crescimento. Os bens terrenos, eles nos são emprestados pela providência divina. Então, nós não somos donos dos nossos bens terrenos. Esses bens pertencem a Deus. O dinheiro, a propriedade, a posição social relevante, a saúde, a inteligência, a mobilidade, a lucidez, são bens que o Espírito recebe como empréstimo para a sua edificação e construção no bem. Então, tudo isso nós temos que usar não só em nosso proveito, em nosso benefício, mas em benefício daqueles nossos semelhantes. Nós podemos estar conversando, orientando, fazendo com que essas pessoas possam melhorar a sua situação através de um esclarecimento que a gente possa dar a elas. O mau uso dos bens terrenos, ele pode acarretar aflições e desespero, fazendo com que o homem perca os benefícios da sua prova e acarretando para ele grandes sofrimentos no futuro. Deus nos dá os bens em abundância. Nós vemos que o sol, o solo, o ar, a água está aí para o nosso uso, está em abundância. Cabe a nós multiplicar, através do trabalho, a ação benéfica desses bens. Pois ao desencarnar, nós não vamos levar nada disso. Vamos levar apenas os valores morais que nós adquirimos durante a nossa vida, durante todo o processo encarnatório na Terra. Temos que lembrar que tudo vem de Deus e a Deus retorna. Até o nosso próprio corpo, ele também ficará quando nós formos para a pátria espiritual, que é a verdadeira pátria. Que pelo menos o supérfluo se reverta em benefício daqueles que são mais necessitados. Os pais, aqueles que pensam em falar, não, eu vou guardar minha fortuna, eu tenho que fazer tal depósito, porque eu tenho que deixar os bens para os meus filhos.
Isso só vai acontecer se for da vontade de Deus. Porque a gente está vendo aí, né, nós temos um exemplo até de um tal supermercado aí, que os pais deixaram para os filhos e em poucos dias os filhos consumiram com tudo. Então, não é garantia nenhuma deixar heranças e bens que os filhos vão ter isso para a sua vida. O melhor bem a deixar para os nossos filhos são os bens morais. Muitas vezes a pessoa educa a criança dessa maneira, sendo egoísta, não percebe que está fazendo mal e que esses filhos, mais tarde, vão ter que cuidar dessas pessoas. E muitas vezes esse egoísmo pode voltar para a própria pessoa, para os próprios pais que criaram esse filho. Vamos assim, então, agradecendo a presença de todos, agradecendo a Deus e vamos dizendo que Jesus abençoe a todos. Graças a Deus.